Boa noite, meu amigo, quanta alegria nesse dia poder te encontrar. Falo de coração e com muita emoção, amigo, eu quero te desejar. Desejar a paz que vem do Senhor. Te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor. Poder te abraçar. Boa noite, meu amigo, quanta alegria nesse dia poder te encontrar. Falo de coração e com muita emoção, amigo, eu quero te desejar. Desejar a paz que vem do Senhor. Te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor. O sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, nesse momento é poder te abraçar. Te desejar a paz que vem do Senhor. Desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor. O sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar. Agora o que eu mais quero, amigo, nesse momento é poder te abraçar. Sentimento de verdade pra levar ao coração. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu, o amor se espalhou. La, 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 tão contente, o sorriso floresceu. E apesar da terra quente, a semente não morreu. Por amor, vinde a mim os pequeninos, é a mensagem que ele deu para abrir como um menino as janelas lá do céu. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou.
tentar seguir muralha alta, frondoso rio. A tua mão me faz sentir que é tempo de vencer o desafio. O teu suor com meu suor, com tantos outros, ainda é melhor. A nossa voz em coro tem a força que o vento quer ter também. O meu coração aprendeu além, somar-se ao irmão é mais fácil assim. E hoje ele quer ser também bandeira de paz que seduz, aberta no ar, lembrando ao olhar, somos chamas da mesma luz, mesma luz. Juntos podemos mais, juntos nós somos sempre mais, estrelas que trarão a luz na escuridão. Juntos nós vamos quem chegar, bem-vindo sempre é e será. Uma vida melhor é o sonho, eu sei. O futuro é de quem ousar sonhar. Juntos nós vamos quem chegar, bem-vindo sempre é e será. Uma vida melhor é o sonho, eu sei. Vamos vivê-lo Abra o coração, deixe a solidão, que é hora de renascer. Não esqueça o seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça sua estrada, comece a viver. Não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Abra o coração, deixe a solidão, que é hora de renascer. Não esqueça o seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça sua estrada, comece a viver. Não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai.
te acompanha num gesto de amor. A enorme montanha se dá a cada flor. Alguém te ampara no inverno, nas horas mais duras da estrada, mais difícil. Tem alguém que te guarda, que te protege com seu calor. Alguém que prossegue e te conduz pela dor. E vibra quando finalmente toda mágoa e todo medo é coisa que passou. Quando se quer ir em frente num impulso irresistível, ó Senhor, Desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã abra os olhos, veja o sol. Alguém te acompanha no gesto de amor. A enorme montanha se dá a cada flor. Alguém te ampara no inverno, nas horas mais duras da estrada, mais difícil. tem alguém que te guarda e te protege com seu calor. Alguém que prossegue e te conduz pela dor. E vibra quando finalmente toda mágoa e todo medo é coisa que passou. Quando se quer ir em frente num impulso irresistível, ó Senhor, Desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã abra os olhos, veja o sol. Desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã abra os olhos, veja o sol. Muito boa noite. O ano da graça de 2024. Que beleza! É uma alegria mais uma vez nos encontrarmos nesta noite. Primeiro encontro deste ano de 2024, o ano número 60 de nossa Casa Perseverança. Um ano de celebrações. Se nós imaginarmos as dificuldades que nós temos hoje para frequentar uma casa espírita, as dificuldades do trânsito, as dificuldades na família, imaginem só a coragem que teve Dona Guiomar há 60 anos atrás, de sair da federação e ela fundar uma casinha, Perseverança, na garagem da casa do marido dela, e depois receber a autorização para que aquilo crescesse e se transformasse nesse grande complexo espiritual que é o nosso Perseverança de hoje. Então, é uma alegria enorme a gente poder começar esse ano
tão especial para a nossa casa, porque nós iremos celebrar, sim, celebrar com Jesus, como sempre o fizemos ao longo de todos estes anos. E é uma alegria enorme, mais uma vez, estarmos juntos no início deste ano. Aqueles que aqui estão, aqueles companheiros que costumeiramente estão conosco, eu até estava comentando há pouco com o Marco, essas épocas de Natal, de Ano Novo, começo de ano, a gente vê aqui na nossa casa figuras, carinhas que a gente não costuma ver sempre na quinta-feira, porque são aqueles jovens que frequentam a faculdade, que têm a escola, que têm o trabalho, que às vezes não consegue vir na quinta-feira. Então, agora vem, já que o período de férias nos possibilita este encontro amigo. E já que nós estamos iniciando um novo ano, que nós possamos fazê-lo então na companhia de todos aqueles que nos acompanham aqui, daqueles que nos acompanham de suas casas, de outros países. Hoje uma companheira até me falou, tem a minha filha, acompanha vocês lá do Canadá. Fala do Canadá. Falei, pronto. Ela acompanha a gente do Canadá e tem outros tantos que nos acompanham de outros lugares. Mas o importante e o mais importante é que cada um consiga acompanhar com a força do coração. A nossa palestra de hoje será de nosso amigo, companheiro de nossa casa, nosso Dr. Sérgio Felipe. Logo em seguida nós passaremos a palavra para ele. Antes, porém, peço para que a nossa Karina conduza a oração inicial de nossa noite de hoje. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite, queridos amigos. Vamos então orar juntos. Deus, 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 Pai de todos nós, amoroso e bom, que nos permitiu mais um dia de vida aqui na terra, com o privilégio de estarmos aqui nesta casa de luz e paz, reunidos. Permitiu àqueles nossos irmãos também distantes de nós a possibilidade de nos acompanharem pelo coração. Então, Senhor, te agradecendo nesta noite, pois renovas também a cada um de nós mais um ano novo, que traz novas possibilidades, que renova a nossa esperança e a nossa fé. E lembramos então, já que aqui estamos nesta casa do Senhor, do divino amigo Jesus, quando caminhava aqui na terra, espalhando o seu olhar tão doce, espalhando o amor do seu coração compassivo a todos aqueles que o buscavam. E quantas foram as maravilhas, os milagres que Jesus espalhou entre nós. Tudo isso foi possível então, porque os seus filhos, Pai, ouvindo sobre aquele mestre, aquele Senhor cheio de amor, saíam de suas casas, iam buscá-lo, buscando socorro a tudo aquilo que necessitavam. E aí já está uma grande lição de nosso Jesus a todos nós, que Ele dispõe de todas as maravilhas e recursos para transformar os nossos desafios aqui na terra, os nossos problemas, as nossas dificuldades, de um momento para o outro, mas que Ele conta que nós o busquemos em oração, o busquemos no seu Evangelho, nas nossas atitudes diárias, porque Jesus sabia, quando encontrava um filho de Deus necessitado, Jesus sabia tudo o que ele necessitava, mas mesmo assim o mestre perguntava: o que queres que eu faça por você, meu filho? Então que possamos nesta noite mais uma vez
na certeza de que Jesus está entre nós, pois Ele nos prometeu que quando nos reuníssemos em Seu nome, ali Ele estaria para nos abençoar. E Ele aqui está, através da figura amorosa de Dr. Bezerra de Menezes. Que o amor e o coração de Jesus na Casa Perseverança, através de tantos amigos espirituais que nos circundam desde o momento que pisamos esta casa. Então nos entreguemos a Jesus, colocando a este Mestre bondoso que conhece a cada um pelo nome, que conhece a nossa história e as nossas necessidades. Coloquemos tudo aquilo que precisamos, porque o Mestre do amor aqui está, através de tantos anjos que estarão nos ladeando durante a palestra e providenciando tudo aquilo que necessitarmos. Que a Tua luz então, Senhor Jesus, que a Sua doce e inigualável paz possa permanecer nos nossos corações, no coração de todos aqueles que se ligam a esta casa neste instante pelo coração, em especial por aqueles doentes em hospitais, aqueles que enfrentam desafios maiores na vida, Senhor. Que todos possam sentir nesta noite o Seu toque amoroso, o Seu olhar generoso, o Seu coração bondoso a nos acalmar e dizer: eu estou com vocês. Que a Sua paz, Jesus, permaneça conosco, com todos nós, hoje e sempre. E após a Sua oração, Jesus, nós daremos por iniciada, abençoada a palestra desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Fiquemos então com o nosso querido Sérgio Felipe. Obrigado. Boa noite a todos. É a primeira palestra do ano? Olha que responsabilidade, né? E agora tem um pessoal que está sentadinho aqui, tem um pessoal que está sentado em casa também, né? Pois é. Que legal, viu, poder começar aqui com vocês. Eu pensei o seguinte, eu tive uma ideia, não é? Eu estava pensando, esse ano, eu vou estudar o livro Nosso Lar. Estudar de novo, não é? Aí eu pensei assim, eu vou fazer o seguinte, na palestra eu vou inaugurar esse estudo que eu vou fazer. Quem sabe você tem vontade também, não é? O livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier. E aí eu fiz uma coisa. Está todo mundo meio tecnológico, não é? Então eu fiz o seguinte, quando terminar a palestra, eu deixei uma mensagem no meu Instagram, começando algumas ideias desse pequeno estudo. Então, depois, se vocês quiserem, o meu nome é Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Você pode pegar no Instagram. Aí eu sempre vou colocar uma frase, alguma coisa que eu estou estudando no Nosso Lar. Aí você pode pegar em PDF ou comprar o livro, vai grifando, não é? Porque essa obra, o Nosso Lar inaugura uma obra de 16 livros, que são uma verdadeira revolução na medicina. São livros difíceis de ler, naquele português complicado muitas vezes, né? E eu estudo desde a minha adolescência, que eu queria estudar medicina, fiquei maravilhado com essa obra, porque o André Luiz, ele é um médico, e ele desencarna e vem contar a história lá, não é? E, vamos dizer assim, ele passou vários anos nos umbrais, sofrendo,
Aí eu pensei, ele é médico, passou 11 anos nos umbrais, sei lá, né? Tudo bem se tiver que passar, mas quem sabe a gente não vai direto, não sei. Ou alguém de vocês ouve um gritinho, quem é? Doutor Sérgio! Avisa o pessoal que eu estou aqui, não é? E é interessante assim, eu reparei que o livro, logo depois, quando vocês forem ver no seu fascículo, logo na primeira página, naquela página que ninguém lê, tem uma mensagem assim: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Que frase, né? Então, que serviço que a gente quer, né? Quer um emprego, quer o propósito, encontrar o propósito, quer encontrar a sua vocação, o seu caminho, não é? O seu serviço para a vida, qualquer coisa que você queira encontrar, que você quer realizar, não é? O que ele está dizendo? Que a gente tem que se aprontar, a gente tem que se preparar. Então, às vezes a gente quer alguma coisa, quer um emprego, quer uma oportunidade, mas começa a gente se preparando para que nós possamos nos posicionar como merecedores. Nós estamos fazendo aqui, por que o Centro Espírita Perseverança coloca uma palestra? Hoje sou eu que estou dando, outra pessoa, outras tantas, que vão ensinar para o preparo. Assim você, na sua vida íntima, você vai fazer sua leitura, vai ver um filme, vai assistir uma outra palestra no vídeo, coisa e outra, você vai se ilustrar, se preparar. E esse preparo envolve o seu autoconhecimento. Então é muito importante a gente se centrar, se conhecer, se estudar através de muitas literaturas, de muitos conhecimentos que nós podemos ter com tanta facilidade hoje e trazer para o nosso coração, para a nossa experiência. O autoconhecimento é muito importante. Você se localizar, né? Até uma coisa estranha dizer assim, a pessoa diz assim, eu estou meio perdida, estou meio perdido, mas você está aí. Não, mas a gente se sente perdido na alma, né? Não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não está satisfeito com o que faz. Então, a gente precisa buscar esse autoconhecimento. Você veja, nem começou o livro, já tem uma coisa dessa, de ensinamento, não é verdade? Bom, aí tem outra coisa que ninguém lê, que é o prefácio. Quem é que lê prefácio, né? Ah, vocês leem? Ah, tá. Já eu achei que não lia, porque muitas vezes eu não leio o prefácio. Eu já vou direto ao assunto. Então, tem um primeiro prefácio que é do espírito Emmanuel. Emmanuel é um dos espíritos que inspirava o Chico Xavier. E o prefácio dele chama-se Novo Amigo. Então eu achei interessante que ele chama o autor da obra, que é o André Luiz, de amigo, está apresentando como um amigo. Então, quando você pega esse livro, na verdade, é uma carta de um amigo. Então ele está traduzindo aí uma proximidade. Depois eu estava lendo, se vocês forem ver aquela placa que tem ali, o Chico Xavier, a frase do meio, o livro espírita é sempre um amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade a que aspiramos a encontrar. Chico Xavier, tem lá a frase, amigo. Por quê? Porque é o seguinte, hoje em dia você sabe que tem uns livros modernos, que você encontra o QR Code, não é isso? Sabe o que é esse negocinho de QR Code? Você põe o celular e você abre na internet uma outra parte do livro e você pode tirar dúvidas com o corpo editorial. Já viu esse tipo de coisa? Tem muito livro médico hoje que é assim. Você pega o livro, você abre o QR Code, abre um site, daquele site você tira dúvidas e recebe atualizações. Esse livro Nosso Lar, o QR Code está na tua conexão.
Você pegou, já ligou com a equipe editorial do Mundo Espiritual. O pessoal já detecta pelo GPS. Ah, tem um fulaninho ali que está ali pegando o livro. Vamos lá, vamos começar. Não é? É uma coisa engraçada, porque quando eu li a obra do André Luiz, parecia que os personagens do livro me acompanhavam. Eu tinha uma impressão que parecia que era verdade. Na verdade, é verdade. Só que é uma verdade que existe mesmo, vamos dizer assim. Então aqueles personagens são vivos, o André Luiz é vivo. Alguém está lendo o livro, o André Luiz já detectou no GPS dele, já manda aquela luz para você. É um livro diferente. Ele é um livro de 5 dimensões, vamos dizer assim. Aí ele vai dizer o seguinte... outra coisa, ele vai dizer que André Luiz é, na verdade, um pseudônimo, não é o nome dele. Vocês sabem por que chama André Luiz? Vocês sabem? Porque é o seguinte, o Chico perguntou, mas qual é o seu nome? Ele falou, não posso falar, põe o nome do seu irmão. O irmão do Chico era André Luiz, põe André Luiz. Entendeu? Acontece que, olha que coisa interessante que ele fala nesse prefácio. O anonimato é filho legítimo do entendimento do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual da reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Olha que lição que ele está dando aí. O esquecimento de tudo aquilo que a gente fez, que a gente não escreveria no diário para a nossa sombra não ler. Os equívocos nossos. Eu não sei vocês que são pessoas iluminadas, frequentam Perseverança, mas o pessoal lá fora é diferente. Fez muita atrapalhação, muita coisa errada. Não quer nem lembrar o que fez, nem me conte. Não é assim? Então, imagina nas encarnações passadas, deve ter sido um tropeço só. É bom não lembrar, entendeu? É bom assim, quando sabe o fundo do lago? O fundo do lago tem que ficar onde? No fundo. Aí a água fica cristalina, não é verdade? Aí o sol e a lua se refletem no lago cristalino. Agora, cutuca o fundo do lago para ver o que acontece. Turva a água, entendeu? Então tem coisa que a gente precisa olhar para frente, não tem aquele mito que diz assim, que vira estátua de sal se você olhar para trás? Começa de novo, entendeu? Começa de novo, não olha para trás e vai para frente. Então a gente tem um cérebro que faz com que quando a gente reencarna, ele filtra as memórias do passado, deixa para trás, para começar de novo. Entendeu? Para ver se a gente dessa vez acerta. Se a gente chegou lá nos 60 anos, 70 e viu que já fez muita coisa errada, mesmo assim dá para começar de novo. Qualquer tempo é tempo de recomeçar, não tem idade, porque a vida é eterna, não é? E o que ele vai dizer aqui? Que o autor, o André Luiz, ele está apagando o passado dele para começar esse movimento de dizer o que é o mundo espiritual. Não é? Na ciência, nós sabemos que existem dimensões do espaço. Vocês sabem que eu trabalhei com equipamento para pesquisa do cérebro, que é um microscópio eletrônico. Então eu fiquei alguns anos no Instituto de Física aqui da Universidade de São Paulo, estudando um pouco de física. Eu conheço alguma coisinha de física, para poder manejar o microscópio eletrônico, que é um acelerador linear de partículas. E eu aprendi o seguinte: quando você vai cruzar a matemática do infinitamente grande, que são os números que dizem respeito aos planetas, às galáxias, às estrelas e etc. e tal, que tem toda uma matemática, e você vai cruzar com a matemática do infinitamente pequeno, que vai lá para as células, mais que células, vai para as moléculas, mais que moléculas, vai para os átomos, para as partículas atômicas e etc. Aí o que acontece? É uma outra matemática. Quando os físicos dizem o mundo é um só, deve ser tudo a mesma matemática.
quando vai cruzar a matemática do infinitamente grande, que se chama teoria geral da relatividade, com a matemática do infinitamente pequeno, que é a chamada mecânica quântica, surge um número chamado número matricial de 11 dimensões. Significa, existem pelo menos 11 dimensões do espaço. Tá? Esse nosso lar aqui deve ser, talvez, aí uma quarta dimensão. Deve ser mais pertinho, não é uma dimensão tão lá longe. Está mais perto, não é? Bom, o que ele vai dizer aqui também? Ele vai trazer impressões aos companheiros do mundo, não é? E para isso, ele vai se despojar de tudo aquilo que eram as convenções que sabia. Ele era um médico. Como é que ele vai falar de mundo espiritual? Parecia uma coisa bizarra, não é? O que ele teve que fazer? Ele teve que esquecer tudo para começar um novo padrão de conhecimento. Vocês sabem, eu me formei em medicina na Universidade de São Paulo. Isso faz... Já não me lembro, que faz talvez uns 35 anos, 36 anos. Se não faz 40, não sei. Então, acho que faz 40. Então, eu pedi na secretaria uma salinha para fazer uma reunião espiritual. Estudar o livro dos Espíritos, estudar o Evangelho. A direção da faculdade me falou: só se for no porão. Eu, por via das dúvidas, fui visitar o porão. Falei, não c'è male. Tirei as sujeiras todas, os ratos e as baratas e tal, e eu mesmo fiz uma pintura que ficou excelente, não é? E lá nós começamos as reuniões. Você sabe que demorou mais de 30 anos para me convidarem para falar de espiritualidade no primeiro andar da faculdade. É uma coisa difícil, viu? É um caroço difícil esse negócio. Mas hoje não é possível se fazer medicina sem se conhecer o espiritual. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele emite ondas. Quando você está concentrado agora, você emite ondas beta. São ondas magnéticas, eletromagnéticas. Quando você está brisando, você emite ondas alfa. A cada hora e meia nós temos um momento assim que você olha para a pessoa e fala: ei, onde você está? Você fica meio brisando, meio no mundo da lua. Você está falando com a pessoa assim: ei, estou falando com você, não é? Porque ela está onde? Ela já está irradiando onda alfa. E essas ondas alfa conectam com a parte espiritual, colocam em transe. Então, na medicina tem no Código Internacional de Doenças um item que chama estados de transe e possessão, que é quando o transe tem envolvimento a possessão de um espírito. Olha que coisa engraçada. Eu posso fazer um atestado médico hoje dizendo que faltou no trabalho porque ficou possuído. Você acha que não é engraçado isso, né? Aí, só que tem um problema. Como é que você vai saber que o indivíduo tem déficit de atenção ou ele fica brisando demais? Como é que você vai saber que a pessoa está alucinando ou ela está com um fenômeno mediúnico? Então, hoje, se não conhecer a parte espiritual, você pode fazer uma pessoa ficar doente. Começa a dar Ritalina, começa a dar Concerta, Venvance, para uma pessoa que tem muito estado de transe, tem mediunidade, precisa de treinamento. Tem até uma capacidade maior do que as outras pessoas de sentir e perceber o ambiente. Então, hoje em dia, a psiquiatria está uma fábrica de loucos. Porque você acaba enlouquecendo a pessoa. Se você não faz um diagnóstico de que a pessoa pode ter uma sensibilidade, e ela pode ter, no eletroencefalograma aparece aumento de amplitude na fase alfa, que é a fase que você fica brisando, a pessoa às vezes tem muita sensibilidade. Aí, daí a pouco, você vai criando um problema na pessoa. Então, quando o André Luiz começou a falar de mundo espiritual, imagina naquela época,
que era mais antigo do que eu. Então, o pessoal não dava ouvidos. Então foi uma ousadia, foi uma quebra de paradigmas o surgimento de um livro que um médico vem do mundo espiritual contar como é que era a vida dele. Bom, agora é importante a gente considerar o seguinte. Por exemplo, a gente na escola tem lá educação física para trabalhar o equilíbrio, saber chutar uma bola, saber jogar um vôlei, saber ter um pouco de coordenação motora. Por que faz educação física? Para ter domínio corporal. O que é o domínio corporal? Na verdade, a gente chama de propriocepção. É você saber onde está teu braço, tua perna, e saber dar um pulo e voltar para o mesmo lugar. Então é assim, é propriocepção, é saber localizar suas partes. Se eu for dar um giro de bailarina aqui, eu já não sei mais onde eu estou, em que planeta que eu estou. Mas uma bailarina treinada, ela dá um giro e depois dá um sorriso para a plateia. Não é assim? Por quê? Porque ela treinou e ela tem uma propriocepção extraordinária do corpo dela. Não é? Se eu vou chutar para o gol, vai para fora do gol. Eu nunca fiz uma cesta de basquete, eu não acerto. Eu não tenho nenhuma propriocepção para esse negócio. Entendeu? Se eu for treinar, talvez eu faça um dia uma cesta de basquete. Mas não tenho propriocepção para isso. Outras pessoas têm bastante propriocepção. Também a gente tem um treinamento para o olhar o belo, não é? Aqui, olha, essas bolas aqui, ó, não é? É para embelezar. Na verdade, não é. Vocês sabem o que significam essas bolas aqui? São maçãs. Sabe por quê? Porque a árvore de Natal, ela é um pinheiro, é uma conífera, que é chamada árvore da vida. Por que a árvore da vida? Porque dá a lenha e dá a pinha para alimentar. Então, no inverno, lá naqueles lugares onde tem Papai Noel, é a árvore da vida, não é? E a macieira é a árvore da sabedoria. Quando fala que a Eva comeu a maçã, quer dizer, ela experimentou, ela teve uma experiência de conhecimento. Quando caiu a maçã na cabeça do Newton, que disse que descobriu a gravidade, não é que caiu uma maçã na cabeça dele, é uma figura de linguagem que a sabedoria veio até ele. Então a árvore de Natal é uma mistura da macieira com a conífera. Então é por isso que ela fica um pinheirinho com bola vermelha. Não é? Então cada bola dessa é o símbolo da sabedoria, que vem até nós a sabedoria, não é verdade? Então, todo isso daqui é o visual, é o simbólico, que ilustra o nosso olhar e a nossa mente. Assim também a música, nós tivemos aqui, a música é muito melhor que a palestra. Devia ter mais música e menos palestra. Então, a música, aliás, é uma coisa engraçada, né? Quem ouve a música? É teu ouvido? É teu cérebro? Quem ouve a música, né? A música fala direto para a alma, não é? Então, mas a gente aprende a trabalhar o ouvido, não é? Precisa também aprender a perceber o mundo espiritual. Se a gente não aprende, não desenvolve, fica que nem eu que dou um giro de bailarina, não sabe para onde eu vou. Ou uma pessoa que olha os símbolos, mas ela não está ilustrada, não tem conhecimento, não sabe o que significa, não é? Ou ouve uma música, não sabe discernir se está afinada ou desafinada, porque não teve um treinamento. O espiritual é a mesma coisa. Como é que você vai perceber o mundo espiritual com a tua glândula pineal, que está no meio da tua cabeça, se você não tem nenhum exercício, não é? Então, quando você começa a ler um livro desse, como é o Nosso Lar, estou fazendo a maior propaganda desse livro. Quando você começa a ler um livro desse, o Nosso Lar, você começa a criar percepção para esse contínuo. E você vai encontrando as coerências, as lógicas, vai abrindo tua percepção. Então, quando você vem aqui fazer uma oração, que seja do seu jeito que você acredita, se você estudou um livro desse, você consegue com mais profundidade perceber as presenças luminosas que amparam o nosso movimento aqui de encontro. Então, é um livro de uma importância extraordinária. Não é só o saber cognitivo
cerebral, é um saber de ampliar nossa percepção de mundo e percepção de vida, tá? Então, essa obra, ele vai dizer também o seguinte, nessa introdução. Olha que interessante. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. O que ele quer dizer aqui? Que a gente pode estudar o livro, mas a gente não pode esquecer da nossa necessidade própria. Cada um de nós tem uma necessidade. Então, a gente procurar o autoconhecimento. O livro dá aquela sabedoria, que é meio caminho para você chegar no autoconhecimento. Então, ler o livro não é para decorar as palavras, mas para você se enxergar, você se compreender. Por que a gente vem aqui no Centro Espírita? Por que eu venho aqui no Centro Espírita? Qual é o endereço que você tem que chegar? No seu coração. O Centro Espírita é um caminho para você chegar no seu coração. Esse é o endereço. Porque você precisa se entender, você precisa se compreender, você precisa se perceber. Por exemplo, você é capaz de me dizer o que passou pela sua mente hoje de manhã, ou durante o dia, ou o que passou por sua mente ontem, ou o que tem passado por sua mente por alguns dias? É ou não é capaz de me dizer? Muito bem. Você é capaz de analisar o que andou passando pela sua mente? Você é capaz, não é? Então você não é sua mente. Você é a pessoa que analisa ela. Certo? Essa pessoa que analisa é o seu eu profundo, é a essência do ser, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus dizia assim: vós sois deuses. Ele não disse vós sereis no futuro, ele disse agora. Fala assim, mas se eu tenho uma cabeça tão conflituosa, tão cheia de problemas, como é que eu sou Deus? É porque você não é a sua mente. A sua mente é um espelhamento dos conflitos da convivência. Você é a pessoa capaz de analisar e limpar a sua mente, que é essa consciência interna que é perfeita e a imagem e semelhança de Deus. E Jesus avisava: ei, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ei, vós sois deuses. Ele estava avisando para a gente que a gente precisa se lembrar disso. Mas a gente fica consumido pelos conflitos da mente e se esquece naquilo que é a nossa verdade de sintonia com a luz divina, a perfeição que existe dentro de nós. Por isso que Jesus, olha, imagina, Jesus viveu numa época que, valha-me Deus, não é muito diferente da época de hoje, vamos falar a verdade, não é? Então, ele vivia num clima muito difícil. Então, muitas vezes, ele precisava se recolher para se centrar. Então, ele se recolhia e ele falava assim: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Quer ver? Ó, respira fundo agora. Senta-se retinho, igual um feijãozinho procurando a luz. Isso. Agora, procura perceber tudo que andou passando na sua mente, tudo que tem te preocupado. Tudo isso daí está fora de você. Tenta agora entrar lá dentro de você. E fala em voz alta, procurando sentir. Fala comigo. Eu sou. Eu sou. De novo, eu sou. Eu sou. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou caminho. Eu sou caminho. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu sou vida. Muito bem, você se lembrou do que você é. Você não é o seu problema. Você é a solução dele. Só precisa se recordar disso.
Então, quando na introdução do livro ele vai falar: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, mas não descuide das necessidades próprias no lugar que você ocupa pela vontade do Senhor. Não esqueça dessa ligação com Deus que você tem. Olha, o homem terrestre, a pessoa, não é um deserdado. Você não é um deserdado. É um filho de Deus em trabalho construtivo. Você não é um deserdado, uma deserdada. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Você passa por um problema, é uma experiência. Aquele problema está chamando de você a sua melhor parte. Calma, olha, quer ver que ele vai falar? Olha, na outra frase que tem ali da Meimei. Aprende a ouvir com paciência para que possas esclarecer com discernimento e serenidade. Quando a gente se volta para esse eu profundo, a gente se acalma, a gente consegue se localizar e resolver o problema. Se eu fico me enervando com o problema, eu não encontro a solução, porque eu me confundo com o problema. A gente não pode esquecer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós temos uma força. Para um pouco, para encontrar essa força dentro de você, com paciência, que aí vem a inspiração. Porque você fazendo a sintonia, você se recorda, você se reencontra o teu eixo, e aí você vai tomar atitude. Mas essa é uma experiência. E a vida é cheia dessas experiências. E as experiências, às vezes, são grandes desafios que a gente passa. Aquela pessoa difícil, aquela situação difícil, qualquer condição que nos faz sofrer. Agora, quando a gente encontra um sentido naquele sofrimento, que ele veio chamar da gente a nossa melhor parte, a gente para um pouco e fala: não, pera um pouquinho, tudo bem, eu estou sofrendo isso está me chateando, está me trazendo raiva, está me trazendo insegurança, está me trazendo medo, está me trazendo tristeza. Ok, mas isso não está vindo para me derrubar, isso está vindo para chamar de mim o meu poder. Faz sentido? E aí, nessa hora, você se conecta com Deus. Você tem uma glândula pineal no meio da tua cabeça que sintoniza magneticamente com as forças superiores. Então, é só fazer essa escolha. E aí, na hora de enfrentar o problema, você vai encontrar uma solução. A natureza tem essa sabedoria, e nós trazemos essa sabedoria dentro de nós. Então, esse prefácio desse livro, ele já está dando uma orientação da postura com que a gente vai abrir o livro. Qual é o nosso lugar? Você é filho, filha de Deus. É esse o teu lugar. Você veio lutar na vida, e a vida é um livro que representa tudo o que te acontece, é um momento de intenso aprendizado. Diz o seguinte: quando o sofrimento ele não tem sentido, vira doença. Quando o sofrimento tem sentido, é caminho. Quer ver? Pensa comigo. Alguma doença, algum problema grave que você tem. Imagine que esse problema veio não para te derrubar, mas para reorientar um caminho. E começa a pensar e fazer essa pergunta: qual caminho? O que a vida está querendo de mim? Começa a perguntar. Aí você começa a sair da doença. Você começa a sair da doença. Às vezes o paciente chega no consultório: ah, doutor, esse remédio aqui foi bom, esse aqui não foi bom, esse remédio não sei o quê. Uma hora falando do remédio, eu falei: pelo amor de Deus, você esqueceu uma coisa. Você sabe o que significa medicamento em latim? Porque as palavras do português vieram do latim. O que quer dizer medicamento no latim? Quer dizer caminho. E remédio, reencaminhar.
Então, e o que a gente chama de remédio? Isso daí é a química. Ok, vamos acertar a química, mas a gente tem que pensar o caminho. Porque aquele problema veio te trazer uma mensagem para reorientar teu caminho. Se você não faz essa pergunta, você fica lá, troca um anti-inflamatório por outro, um antidepressivo por outro, e não sei o quê, e fica tudo ali na superfície, sem resolver o problema, porque não fez a pergunta. O que a vida quer de mim? E eu preciso descobrir o que a vida quer de mim é a minha melhor parte. Faz sentido? Então, aqui nessa introdução, por isso que ele está falando, não descuide de suas necessidades próprias. Não se esqueça que você ocupa uma posição pela vontade do Senhor. Olha o que ele fala depois no final. Só a introdução. Guarde a experiência dele, a experiência do André Luiz, no livro da alma. Quer dizer, ao você estudar esse livro, guarde essa experiência dentro da tua alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Quer dizer, a gente quer viver bem, a gente quer viver o melhor, mas a gente não pode esquecer de aproveitar a experiência humana e aprender, para que nós possamos nos elevar, que a gente possa se construir. Eu pergunto para a criança, sempre assim, vem no consultório uma criança ou um adolescente, você é bom em quê? Via de regra eu falo, pô, não sei. Não pensei nisso. Mas qual é o seu talento? Não sei. Como não sabe qual é o seu talento? A gente precisa se conhecer. Você veio para o mundo por quê? Se você não sabe o que você vai fazer na vida, como é que você levanta de manhã? Perdido? Perdida? Então precisa encontrar essa referência. E a gente encontra essa referência quando nós nos localizamos espiritualmente. O encontro dessa força espiritual interior nossa é o caminho para nós superarmos as doenças, os desafios e encontrarmos a nossa referência, ao que eu vim, qual é o meu talento. E a gente precisa saber dialogar com o destino. O destino sempre traz uma mensagem para o nosso aprimoramento, para o nosso alerta. Ele vai dizer assim, o seguinte, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. O que é dirigir verdadeiramente ao Cristo? O que é o Cristo? O que é estar com Jesus? É ele ficar sentadinho do teu lado? Não. Estar com Jesus é amor, paz, solidariedade, fé, humildade. Estar com Jesus é vibrar na mesma sintonia dele. Não adianta eu pedir socorro para Jesus se eu não ligo na estação dele. Qual é a estação de Jesus? Opa, calma. Vamos, dobra um pouco o teu joelho, sai do orgulho, tira o ego de lado um pouco, humildade, paz. Vai com calma, fé, acredita. Entra em sintonia com Deus, busca a sintonia interna sua. Então, isso é estar com Jesus, é um comportamento que está profundamente ligado ao nosso poder interno, porque nós podemos tomar essa decisão de estar do lado do Cristo. E o lado do Cristo é o lado do amor, da solidariedade, qualquer figura que representa esse movimento de paz, amor e solidariedade. Aí ele vai dizer, precisamos, é que não apagaram a luzinha, eu achei que eu falo enquanto tem luz. Ninguém fechou o olho, não vi ninguém dormindo, um ou outro só. E não apagaram a luzinha. Então eu vou terminar aqui, que é o finzinho do... Precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O que quer dizer espiritualidade?
Uma vez eu atendi uma senhora que eu percebi que o problema dela, ela precisava de espiritualidade. Eu falei, a senhora precisa de espiritualidade. Eu falei, doutor, eu sou freira. A senhora é freira? Sou freira. Mas eu vou dizer para o senhor, no meu convento, nós temos uma escola. Eu cuido da escola. Tem cozinha, tem trabalho social, tem jardim, tem manutenção, tem contabilidade. Doutor, eu não tenho tempo para rezar. Está me faltando espiritualidade. Olha que interessante. A espiritualidade não é você estar dentro da igreja ou dentro do centro. É você estar vivendo, assimilando as experiências da vida e se conectando com Deus. Se às vezes você está tão assoberbado, fazendo tanto, que você não tem tempo para poder assimilar isso, falta espiritualidade. Entende como é que é a questão? Então ela era freira, mas ela falou, o senhor tem razão, está faltando espiritualidade para mim. Não é? Outro dia eu atendi um padre, um frei franciscano, que ele, no eletroencefalograma, apareceu aquele alfa, assim, médium, lá nas tampas. E apareceu assim, bem vermelhão, médium de cura. Eu falei, padre, o senhor é médium de cura. Como é que o senhor sabe, doutor? Olha aqui no seu mapeamento cerebral. Está vendo aqui o alfa, quando a gente brisa? Está assim com a voltagem elevadíssima, está pegando fogo na cabeça. Nossa, doutor. Eu falei, então faz o seguinte. Frequenta o grupo das rezadeiras, que é o grupo de cura. Porque o senhor está muito na administração da igreja, que é muito trabalho. Mas precisa de pegar um dia da semana para o senhor trabalhar com cura. Senão essa energia acumula, começa a dar umas taquicardias, começa a dar ansiedade, começa a perder um pouco a capacidade de filtrar as energias, não é? Ele começou a fazer isso e melhorou. Está vendo? Esse negócio é da natureza, não é uma religião ou outra. A natureza funciona assim, não é? E essa é a natureza divina que nos liga a todos como irmãos, para que a gente possa, cada um de nós aqui, trazer na nossa vida, na nossa história, ainda que com os nossos tropeços, também a nossa mensagem de paz, solidariedade e amor. Que assim seja. Muitíssimo obrigado. O doutor Sérgio Felipe nos deu o atestado de conhecimento e sabedoria, não é? E ele colocou que ele fez o propósito dele. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui também fizemos, acho que vários propósitos. E aí, será que nós sabemos que o maior propósito quem fez foi Deus para conosco? É possível ver nesta hora, nesta noite, através do sorriso estampado em cada rosto, em cada semblante aqui, a magnífica de Deus em nós. Então eu peço nessa hora que todos nós façamos uma experiência, que nós possamos nos conectar ainda mais com Deus, com o Dr. Bezerra de Menezes e todo este clero espiritual que circunda a nossa vida, o nosso lar, o nosso sentimento, o nosso eu interior. E quando nós falamos aquilo que sentimos e que necessitamos, primeiro, que quando nós falamos, se há um problema, alguma coisa que está fora do nosso propósito, que ainda não conseguimos, há um alívio. O alívio da dor, daquilo que está nos incomodando. E quando nós afirmamos essa nossa necessidade, fica mais fácil dos espíritos atuarem nessa nossa necessidade. Então eu convido todos vocês a fazermos juntos a vibração dessa noite. Eu peço nessa noite que a força poderosa de Deus nos traga a libertação de todo o mal, de toda doença, de toda angústia, de toda depressão, de todo desequilíbrio, de toda desarmonia no lar.
de toda dificuldade financeira. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu nos conhece profundamente, pois nos criou, sabe da nossa essência. Envolva-nos, Senhor, nesta hora, já que estamos livres, libertos de tudo aquilo que estava incomodando o nosso ser nessa noite, e que as Suas mãos poderosas possam se estender sobre cada um de nós, derramando as Suas bênçãos de cura, de abertura de caminhos, de prosperidade, de bom ânimo, de saúde, de harmonia no lar, de equilíbrio, de amor e de paz. E que essa paz possa ser não somente hoje em nossa vida, mas todos os dias. Eu convido a todos para que a gente possa repetir essa paz do fundo dos nossos corações juntos, através da canção. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos de um mesmo Deus. Juntos, pois caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Apenas relembrando, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. É isso? Teu Instagram? Para que a gente possa pegar lá as dicas do nosso lar, que a gente vai começar a estudar junto. Na gratidão ao coração de Deus, de Jesus, ao coração de Dr. Bezerra de Menezes e a todas as falanges que estiveram nos assistindo nesta noite, é que com suas bênçãos nós pedimos a permissão para que nós possamos considerar encerrada a abençoada reunião de hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. Sinta a energia que está no ar. Tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, ver em cada sorriso a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos Deus, vamos construir um mundo de amor e paz.
Boa noite para todos, fiquem com Deus. Feliz ano novo, ótimo 2024 para todos. Deus abençoe.